Bom dia para você, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei se você é igual a mim de vez em quando. De vez em quando eu vejo coisas na madrugada. Mas eu te desejo, meu irmão, minha irmã, a gloriosa paz do nosso Deus. Aqui é tanta paz. O nosso tema hoje será o conhecido incesto de Judá e Tamar, sogro e nora, respectivamente. Eu vou explorar o prisma da intervenção soberana de Deus para manter o rumo da promessa messiânica. Este episódio está no capítulo 38 de Gênesis, está aqui a Santa Bíblia, revista e atualizada com ilustrações, está aqui uma ilustração dela, amém? Gosto desta Bíblia também, aliás, eu amo todas as minhas Bíblias. Eu vou ler apenas os versos 24, 25 e 26 do capítulo 38. Diz assim: passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Vamos entender esse texto. A história vai nos fazer entender, né? Após a venda de José, Judá ele se mudou para longe da sua família, indo morar com um nativo de Canaã, por nome Ira com H no início, da cidade de Adulão. Adulão significa refúgio e ficava a 20 quilômetros de Belém aproximadamente, no território que seria dele, de Judá. Nesta cidade, Judá ele se casou com uma cananeia, a Bíblia não cita o seu nome. Teve 2 dos seus 3 filhos, que significa vigia, e Onã, que significa vigoroso, em Adulão. Ele então se mudou com a família para a cidade de Quezibe, onde nasceu o mais novo, Selá, que quer dizer paz. É uma derivação de Shalom. Pelos nomes dos filhos de Judá, você vê que ele mantinha uma certa comunhão com o Senhor. Uma observação: coincidência ou não com o fato que veremos de Judá tentando burlar Tamar e que envolveu Selá, Quezibe significa enganador ou desapontador. Os meninos cresceram e, como era costume naquela cultura, Judá ele tomou uma esposa para seu filho primogênito, A Bíblia diz que ele era perverso. A impregnação do mal, da crueldade, era tão acentuada no coração de que o próprio Deus interviu e o matou. Judá então chamou seu segundo filho, Onã, para que cumprisse o costume do casamento levirato. O termo levirato deriva da palavra latina levir, com R no final, que significa cunhado. Não tem nenhuma ligação com Levi, o terceiro filho de Jacó e Leia, cujo significado é associado ou vinculado. A lei do levirato ela era e ainda é observada por alguns povos. O propósito desta lei era fazer uma pessoa, um homem, se casar com a viúva do seu irmão quando este não deixava descendência masculina, sendo que o filho deste casamento seria considerado descendente do irmão falecido. Consequentemente, a criança ela passava a ser herdeira do morto, não do pai biológico. Já havia esse costume antes da instituição da lei. Moisés, então, legalizou a sua prática, está no capítulo 25 de Deuteronômio, e para evitar ocorrências como a que houve com os filhos de Judá, Moisés ele estabeleceu uma cláusula conhecida como Shalitzá, onde diz que se um homem se recusasse a realizar este dever, a mulher deveria cuspir em seu rosto e tomar um dos seus sapatos. Toda a congregação passaria então a dirigir-se a ele como o sem sapato. O cunhado ele tinha até a opção de não casar, mas a recusa maculava o seu caráter. As pessoas o veriam como uma pessoa sem palavra, de uma hombridade duvidosa. Onã ele obedeceu ao pai e se casou com Tamar, a viúva de Até aí tudo bem. O problema é que Onã, sabendo que o filho não seria dele, interrompia o final das relações íntimas.
Gênesis 38:9 diz desta forma: Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Carece nem de explicação, né? A clareza que está aí. Por esta atitude, Deus interviu diretamente, novamente, matando também Onã. Uma informação, esse termo onanismo, que é usado na língua portuguesa, que quer dizer coito interrompido ou vício erótico solitário, etimologicamente vem desta atitude de Onã. Temendo perder o único filho que restou, Judá ficou como que cozinhando no banho-maria para evitar que ele se casasse com Tamar. Ao perceber o que é que estava acontecendo, Tamar, possivelmente sabedora da fraqueza de Judá, após a morte da mulher, em abstinência sexual, de procurar prostituta para satisfazer os seus desejos, ela elaborou e executou um plano pessoal. Ela se trajou de prostituta e ficou num local onde seu sogro passaria. Ao vê-la, sem reconhecer, Judá cresceu logo o olho e lhe prometeu enviar um cabrito pelo serviço. Mas ele deixou um penhor, uma garantia, que caracterizava ele, e foi uma sugestão de Tamar. Veja como ela foi astuciosa na execução do plano. Judá enviou o cabrito posteriormente pelo seu amigo Adulamita, mas ela não estava mais no local. O amigo de Judá, Ira, ele ainda perguntou ao povo do lugar, mas as pessoas disseram que ali não ficava nenhuma prostituta. Uma observação, quando Ira perguntou pela prostituta, ele não usou o termo que é utilizado para prostituta comum, zonar, mas ele usou um termo que se refere a prostituta cultual, quer deixar, cujo status no círculo social cananeu era dos melhores, as prostitutas cultuais. Inclusive havia uma tolerância natural das mulheres, das esposas, dos homens que procuravam as prostitutas cultuais por elas prestarem um serviço à sua divindade e à sociedade. Imagina aí o que é cultura. O fato de Tamar se vestir como uma delas, possivelmente, foi para garantir que não seria rejeitada, dado exatamente a esse status. Tamar engravidou, ela estava em período fértil, ela havia armado tudo meticulosamente, e quando Judá soube que ela estava grávida, aquela sensação de livre estou, eu creio assim, que tomou conta da sua mente, e logo ele sentenciou Tamar a ser queimada viva por adultério. Naquele momento, Tamar apresentou os objetos, como eu li no texto, como garantia deixada pela dívida, e Judá ele reconheceu a sua injustiça com ela e a liberou. O lindo nisso tudo é que, quando confrontado com a evidência de sua culpa, Judá ele fez uma honrosa confissão: mais justa é ela do que eu, porquanto eu não a dei a selar meu filho. Resultado é que Tamar deu à luz a gêmeos. O gêmeo que saiu primeiro, Perez, naturalmente foi o primogênito e figurou na genealogia do Messias. A intervenção divina pura está aí, não é, meu irmão? Numa operação da sua infinita graça para com a humanidade. Vamos lá. O entendimento e as aplicações deste episódio não devem isentar a sordidez, a indecência do incesto. No entanto, se o leitor deixar um pouco de lado a mesquinharia e o egoísmo dos envolvidos e direcionar sua visão para algo mais elevado, sublime, vai enxergar aí o amor, a justiça e a misericórdia do Senhor soberano que intervém na história para o bem do homem. O diabo tentou até estragar, mas o Senhor desfez a sua obra. Alguns fatos pontuais, vou falar de forma salteada. O Messias nasceu e da tribo de Judá. A promessa se cumpriu então. 2. Judá ainda não tinha efetivamente uma legislação detalhada para o nortear. Vá entendendo. O adulamita, Ira,
ele acolheu Judá, o pai do leão, vai imaginando o bem que este homem fez como amigo, mesmo sem ser uma pessoa temente a Deus. Uma outra coisa, Tamar ela foi determinada e audaciosa para fazer Judá cumprir o casamento levirato, mesmo tendo que realizar uma manobra um tanto repulsiva, não é? Mas, de certa forma, sua atitude tem um lado heróico, visto do ângulo cultural, pois ainda que engenhosamente, Tamar ela consumou o desejo de ser mãe, que era uma aspiração natural de todas as mulheres na época. Onã, nessa situação, ele não estava apenas inocentemente sendo egoísta quando tentava impedir a memória do seu irmão. O diabo estava por detrás do mamoeiro, como a gente diz aqui no Nordeste. E como opositor e oportunista que é, ele se utilizou dele para tentar impedir que a linhagem messiânica tivesse continuidade. E por fim, essa história de difícil compreensão humana apresenta o Deus soberano que desfaz os ardis de Satanás e os planos individualistas dos homens, quando estes afrontam os seus interesses magnos pelo bem da humanidade. Uma observação final. Veja só a mão divina na formação do cânon sagrado. Quando há essa pausa na história de José e o fato de no capítulo seguinte, José, jovem e solteiro, observe, ele resistir aos encantos de uma mulher casada, possivelmente linda, pois tinha dinheiro, entendeu? Por temor a Deus, isso mostra de forma nítida uma diferença, um contraste enorme de conduta. José na casa de Potifar, no Egito, e Judá em Canaã. Ambos em terra estranha que tinham costumes diferentes. Como foi que um procedeu e como foi que o outro procedeu. E isso fala aos corações. Por este, meu irmão, e outros feitos que evidenciam a misericórdia, é que eu vibro dentro da minha alma quando o poeta ele abre o seu coração e canta: Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que eu sou, tu me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer.